Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Bom dia de novo. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós iniciamos na última reunião a biografia de Allan Kardec e hoje a gente vai continuar aqui na segunda parte, porque na primeira, como a gente tinha feito aquela divisão, nós fizemos o texto que foi escrito dessa biografia falava em duas partes. A primeira, da vida pessoal de Kardec, né, o seu nascimento, a sua família, a sua formação acadêmica, depois a sua formação profissional, os livros que foram publicados, o impacto desses livros na sociedade francesa da época. E agora a gente já entra na segunda parte, que é exatamente o envolvimento dele com os fenômenos espirituais que aconteciam naquela época e, consequentemente, o desenvolvimento da doutrina espírita. Então a gente já vai para o texto, complementando aqui conforme for surgindo a oportunidade. Então continua para nós aqui assim. Por volta de 1855, quando da manifestação dos espíritos, o Sr. Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno e dedicou-se principalmente a deduzir-lhes as consequências filosóficas. Nelas, entreviu primeiramente o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Reconheceu na ação desse último uma das forças da natureza, cujo conhecimento devia lançar a luz sobre uma multidão de problemas reputados insolúveis, e compreendeu-lhes o alcance do ponto de vista religioso. Nesse período, nessa fase inicial de observações, tem alguns complementos interessantes que a gente deve aproveitar e fazer também. A gente lembra que aquele fenômeno conhecido como mesas girantes, ele acontecia na época, né, nós temos assim fotografias, tem uma revista chamada L'Illustration, né, que é a Ilustração da França, que traz uma gravura de 1853 num salão francês, as pessoas vestidas, né, com aquela característica roupa francesa, né, as mulheres com vestidos rodados, os homens, né, com seus smokings e suas cartolas e tudo mais, participando de reuniões nesses salões, brincando com essas mesas. Então isso já acontecia há algum tempo. E antes disso, a gente lembra que em 1848, na França, e também nesse período, na Inglaterra, nós temos assim, alguns registros de reuniões mediúnicas que já aconteciam. Então essas notícias chegavam até a Europa de uma forma assim, de uma forma bastante curiosa, porque pelo intercâmbio que havia entre os países europeus, em virtude principalmente do iluminismo, da busca de conhecimento que os países tinham naquela época, ou faziam naquela época, o intercâmbio que se tinha com a própria América também, então com os Estados Unidos no caso, né, então as notícias iam e vinham com muita rapidez dentro das características da época, né? Então eram publicadas em jornais a título de curiosidade, né? Exatamente, né, Nando? Aproveitando, né, a curiosidade, hoje é o considerado o Dia do Espírita, né, que foi instituído há uns 2, 3 anos pelo Congresso Nacional, exatamente em homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos. Então, 18 de abril de 1857, hoje completa 156 anos do lançamento dessa grande obra que marca o início do Espiritismo. Então, mas antes disso, foi até bom lembrar, né, Nando? Antes disso, a gente volta no tempo, então a gente está em 48, depois vai passando por todos esses anos, chega ali na Europa, nessa época, década de 50 do século XIX, e essas mesas, chamadas mesas girantes, ou mesas falantes, ou um fenômeno chamado dança das mesas, né, que eram esses fenômenos que recebiam o título de fenômeno mediúnico,
E isso também foi registrado aqui no Brasil. Nós temos algumas publicações de jornais da época, da década de 60, década de 70, final do século XIX, começo do século XX, em que nós tínhamos aqui algumas manifestações dessas mesas, principalmente no Nordeste, né, na Bahia, onde foi fundado o primeiro centro espírita, na década de 60. Então, essas observações, esses fenômenos, na verdade, começaram então a despertar a atenção de pessoas que ou estavam de alguma forma envolvidas com fenômenos espirituais, porque as perguntas que eram feitas aos espíritos não foi uma iniciativa de Allan Kardec. Grupos de estudos espirituais da França, lá em Paris principalmente, já faziam essas pesquisas. E aí então, depois de um tempo, quando Kardec começou a centralizar essas pesquisas, essas pessoas mandavam os famosos 50 cadernos que eles tinham com perguntas e respostas, e Kardec então começou a organizar essas informações e começou depois a desenvolvê-la. Por isso a gente lembra, né, que Kardec, na verdade, o trabalho que ele teve foi investigar com mais seriedade, mas não significa que ele tenha sido o único que tenha feito isso, né, porque isso já estava em andamento na época em que ele começou a se interessar. Ele foi convidado então por alguns amigos a conhecer esse fenômeno das mesas girantes, e Kardec, então, muito curioso, né, com essa situação, se fez presente, né, e ele, inclusive, depois de um tempo, ele traz para nós Só um instantinho, pessoal. Ele traz para nós, né, alguns relatos que, inclusive, nós vamos conhecer aqui no próprio Obras Póstumas, quando ele começa a se aproximar dessas pesquisas, né? Então ele diz o seguinte para nós, um trechinho aqui que eu peguei do próprio Obras Póstumas, para a gente já antecipar essas informações. Ele coloca assim, né, que foi chamado, né, inclusive algumas pessoas que eram bastante céticas, além daqueles que estudavam os fenômenos espirituais, nós tínhamos aqueles que também tinham aquele espírito investigativo, aquela curiosidade para conhecer esse fenômeno. Então, foram estudando, foram analisando, e por perceberem que Kardec era esse homem de grande conhecimento, de grande perspicácia, chamaram, né? E ele falou assim, né, a resposta que ele deu foi da mais curiosa, bem característica de Kardec. Ele diz assim, que eu quererei quando vir, e quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro e nervos, e que pode se tornar sonâmbula. Até que isso se dê, deem-me a permissão de não enxergar nisso mais do que um conto para dormir em pé. Essa foi a frase que ele disse na época para esse amigo, porque disseram, né, Kardec, ou Monsieur Rivaio no caso, né, tem alguns fenômenos acontecendo, as mesas estão se movendo e tal, então Kardec exatamente teve essa desconfiança. E aí ele foi, né, sentou naquele cantinho da sala, ficou observando e percebeu que alguma coisa estava acontecendo. E essa coisa acontecendo, ele então se deu ao trabalho de investigá-la. E começou com muita atenção e com muito cuidado a analisar, fazendo exatamente aquele processo contrário que nós conversamos num outro dia, porque hoje a gente entende aquilo que acontece no mundo espiritual de um modo muito curioso. Se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia, que é considerado um livro sagrado por muçulmanos, né, um trecho, pelo menos, a parte inicial do Antigo Testamento para os muçulmanos, tanto que Abraão ele é considerado um pai de 3 religiões, né, o patriarca de 3 religiões, do judaísmo, do cristianismo e também da religião islâmica, né, do islamismo. Então, a Bíblia é considerada um livro importante para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos, de modo geral, católicos, protestantes e tudo mais. E aí, então, qual é o papel que a gente faz? Qual é exatamente a nossa conduta atual? Nós pegamos esses livros, observamos ali os milagres que são relatados, ou aqueles fenômenos extraordinários, como é o caso, por exemplo, do próprio nascimento de Adão e Eva, o dilúvio, algumas outras passagens da Arca da Aliança, Moisés e tudo mais. E o que os grupos religiosos hoje fazem? Eles procuram métodos científicos para poder explicar
esses fenômenos que aconteceram. Então nós temos o National Geographic, nós temos Discovery Channel, que são dois canais de documentários, de pesquisas, que investem grandes recursos para poder encontrar onde está a Arca de Noé, onde começou a história da humanidade com Adão e Eva, o paraíso perdido e tudo mais, que hoje nós sabemos, né, que geograficamente, segundo as informações do Antigo Testamento, fica exatamente naquela região do Irã, do Iraque, o Iraque principalmente, né, o que é uma grande ironia para nós, né, imaginar que o Iraque era exatamente o paraíso perdido de Adão e Eva. Porque nós temos ali, né, a descrição do rio Tigres, o rio Eufrates, que são dois rios que banham Bagdá, então, que é a capital do Iraque, né. Então nós temos essas pesquisas que são feitas, então, esses investimentos que são feitos, pega-se o fenômeno, o milagre, ou o fenômeno extraordinário e procura justificá-lo. A doutrina espírita ela começou por um processo inverso. Kardec observou o fenômeno e tentou encontrar a causa daquele fenômeno, e não para saber se o fenômeno é verdadeiro ou não. Porque se disserem para ele assim, olha, as mesas estão se mexendo, então ele vai dizer assim, nossa, então isso é um milagre, vamos tentar explicar por que ela se mexe. A primeira coisa que ele fez foi desconfiar, que foi essa passagem que a gente trouxe agora para vocês. Então, no caso das religiões normais, se eu falar para vocês assim, na Bíblia está escrito que Noé fez a arca, colocou os animais e ficou 40 dias, 40 noites chovendo e tal, aí todo mundo vai dizer, isso é uma verdade, você não pode desconfiar. Se você tiver como provar ou não tiver como provar, isso é um problema seu. Mas você tem que acreditar porque esse é um dogma, isso é uma questão de fé. Já que ele se encontra num livro que foi escrito pelos homens que foram inspirados por Deus. Então a doutrina foi o contrário. Kardec, quando observou aquele fenômeno, ele já pode imaginar assim as engrenagens, né, rodando na cabeça dele, né? O que será que causou essas movimentações? Então ele começou primeiro com os truques, se aquilo poderia ser um charlatanismo, se poderia ser só uma brincadeira. Depois ele começou com o magnetismo, porque a força do magnetismo animal é muito poderosa, e ele era um magnetizador, né, um grande conhecedor do magnetismo. Então ele começou a imaginar, né, essas pessoas podiam, através do magnetismo, movimentar aqueles objetos. Depois veio a questão, bom, as perguntas que são respondidas, a forma como essas mesas se mexem, se movem, acaba então podendo ser uma possibilidade. E aí então ele percebeu que inteligências extracorpóreas começavam então a influenciar naqueles objetos. E a pergunta é como isso se dava? O que isso podia trazer de interessante? O que isso podia trazer de novidade? Foi exatamente ali, né, que entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno e dedicou-se principalmente a deduzir-lhe as consequências filosóficas. O que significa isso? Se essas mesas se mexem, se aqueles objetos se mexem, e desses objetos eles podem responder, significa que nós temos então um mundo paralelo a esse que nós vivemos, que é o mundo espiritual, que já não era mais uma questão de crença, porque como a gente viu, né, Kardec, embora não tivesse sido tão intensamente influenciado pela Igreja, ele era de família católica e tinha estudado, né, em Verdun, que era uma região de protestantes. Mas então ele percebeu que através desse contato tudo poderia se modificar, porque abriram-se simplesmente as portas do mundo espiritual, possibilitando a comunicação com os encarnados. E principalmente, quando se fala em consequências filosóficas, a gente lembra que se existem espíritos que se comunicam e que esses espíritos são os homens que morreram, significa que nós, quando desencarnarmos ou quando morrermos, pelo pensamento da época, nós também estaremos vivos no mundo espiritual, podendo, de alguma forma, interagir com o mundo material. E o que isso poderia trazer como consequência? A consequência significa que eu indo para o mundo espiritual, eu vou continuar sofrendo, eu vou ser feliz, eu vou ter uma vida longa, eu vou continuar consciente, eu vou ter contato com outras pessoas que desencarnaram. Então várias e várias perguntas começaram a surgir como consequência dessas mesas. Então hoje o Espiritismo, fazendo um paralelo, para aqueles que não têm um conhecimento um pouco mais detalhado do Espiritismo, ou para aqueles que veem o Espiritismo apenas através dos fenômenos, como a gente já conversou,
A mídia hoje está para provar isso, né? Quando você fala em espiritismo na mídia, você sempre tem um médium que provoca algum tipo de fenômeno, seja da psicografia, seja da psicopictografia, seja de aparições, seja de audiência, seja lá do que for. Então o espiritismo, na verdade, ele não se resume no fenômeno, mas o fenômeno traz para nós, através dessa filosofia, né, dessas consequências filosóficas, pensamentos sobre uma série de situações relacionadas com a imortalidade do espírito. E Kardec já tinha visto isso naquela época. E hoje, infelizmente, nós ainda vemos o espiritismo como fenômeno. Nós gostaríamos de ver fenômeno o tempo todo, participar de reuniões mediúnicas, de interagirmos com os espíritos e tudo mais, mas a questão não é essa, a questão é nós pensarmos no que isso representa. Esse é o lado filosófico do espiritismo. Como Kardec colocou, né, nesses fenômenos, nessas consequências, ele entreviu principalmente o princípio de novas leis naturais. Que leis são essas? Que falam, por exemplo, sobre a lei dos fluidos, da forma como os fluidos podem influenciar na matéria. As que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que é essa interação, a força do pensamento, dos fluidos, da influência moral de um espírito desencarnado sobre o encarnado e vice-versa. Reconheceu a ação desse último, do mundo invisível, uma das forças da natureza, cujo conhecimento devia lançar luz sobre uma multidão de problemas reputados insolúveis, e compreendeu-lhes o alcance do ponto de vista religioso, que aí já trata da questão espiritual, né, daquilo que as religiões tradicionais normalmente oferecem para todos nós. E continua. Suas obras principais sobre essa matéria são o Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, e cuja primeira edição surgiu em 18 de abril de 1857. E aí então a gente já, só para complementar, Kardec, quando lançou esse livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos, aliás é fácil até vocês acharem a edição original na internet, ou quem quiser comprar também o livro está aí à disposição, que ele seria muito mais assim um material para colecionador. O Livro dos Espíritos, ele, é bem interessante a disposição dele, em que você pega uma página e é dividido em duas colunas. Na coluna da esquerda você tem a pergunta e na coluna da direita você tem a resposta. E aqui nós temos na nossa edição, né, uma página da esquerda em francês, a página da direita em português. E ele lançou naquela época 501 perguntas sobre as diversas situações que nós já conhecemos de um modo geral. Mas em 1860, através de novas pesquisas, através de novas investigações, de novas interrogações, né, feitas aos espíritos, ele lançou então essa edição com 1018 questões, ou 1019, dependendo da edição. Então ele saiu de 501 e foi mais de 100% de perguntas, foi para 1019. E isso então em 1860, em 3 anos ele dobrou a quantidade de perguntas. E se ele não tivesse se ocupado com outras publicações e com outros aprofundamentos, certamente nós teríamos ali mais e mais perguntas sobre tudo isso. Aliás, a gente pode pensar que os livros que tratam dessas questões de investigação, como por exemplo a parte da Gênese que trata dos fluidos, o Livro dos Médiuns, nada mais são do que novas perguntas que foram feitas. Porque se por acaso no Livro dos Espíritos ele traz o básico das perguntas, por exemplo, sobre a relação do mundo material com o mundo espiritual, no Livro dos Médiuns ele apresenta muitas mais questões. Então, se nós pudéssemos numerar, nós teríamos ali pelo menos 2.000 questões. Então, vimos ali, né, de 57 para 60, o dobrar, né, da quantidade de perguntas. Depois, em 1861, na parte experimental e científica, lançou o Livro dos Médiuns, ou como ele é conhecido também, como ele era conhecido na época. Na capa, no original francês, nós temos assim, no alto da página do livro chamado Espiritismo Experimental, porque é exatamente a parte prática das comunicações mediúnicas, né, ou dos experimentos mediúnicos. E o título do livro é O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Olha só, o próprio título do Livro dos Médiuns já traz para nós aquilo que a gente conversou ontem
estudando sobre o próprio Livro dos Médiuns, quando Kardec falava sobre as evocações. Nós falamos sobre a formação dos médiuns, e ele falava, né, se o médium iniciante quiser conversar com determinado espírito, ele pode chamar pelo seu nome, mas pode ser que esse espírito não venha por uma série de motivos e coisa e tal. Então era chamado de guia dos médiuns e dos evocadores. Depois, ele trouxe para nós aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte moral, que foi publicado em abril de 1864. Né? Aliás, aqui agora no mês de no ano que vem, né? No ano que vem nós teremos 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser assim mais um motivo de festas, né? Então no mês de abril do ano que vem se preparem, né? Um pouquinho antes da Copa do Mundo, vários eventos que serão divulgados, né? Que serão realizados aqui no Brasil, para a comemoração dos 150 anos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui em São Paulo, em 2007, eu tive a oportunidade de participar de um evento aqui de grande proporção. Nós tínhamos ali mais ou menos 1.500 participantes, que comemorou os 150 anos do Livro dos Espíritos. Então foi um evento muito bem organizado, com palestrantes renomados, né? Abria com Raul Teixeira, fechava com Divaldo Franco, e no meio desses dois, vários e vários participantes, né? Então eram 2 dias, sábado e domingo, né? Foi muito legal, inclusive. E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, o nome inicial desse livro era chamado de A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o fato de ter a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de que ele ia fazer a publicação, ele recebeu a recomendação de um amigo, né, de um dos seus amigos, para que tirasse essa expressão inicial, a imitação, porque traria um tom pejorativo para o Evangelho. Tiraria um pouco da seriedade daquilo que se imaginava dessa obra. Né? Então ficou concentrado apenas no o Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, segundo a interpretação do Espiritismo. Depois nós tivemos aqui o céu e o inferno, ou a justiça de Deus segundo o Espiritismo, que foi lançado em agosto de 65. Então é interessante esse livro porque coloca, né, a justiça de Deus segundo o Espiritismo. O que nós entendemos por justiça de Deus? Exatamente a questão das punições e das recompensas, dessa ideia do sofrimento, né, e da felicidade. Então nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, lá na parte moral, na quarta parte, não na moral, na quarta parte, que falava exatamente sobre essa questão da justiça, nós temos ali algumas perguntas que ele fez, e depois, no Céu e Inferno, ele deu uma aprofundada. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira parte trata de questões religiosas, principalmente aquelas que eram sustentadas pelas religiões protestantes e católicas, e depois, na segunda parte, das entrevistas, que falava exatamente sobre a condição dos espíritos, né, nas diversas graduações de sofrimento ou de felicidade, para poder complementar essa questão da justiça, mostrando que o espírito não se encontra preso no inferno, não se encontra distante num paraíso, mas ele se encontra vivo em dimensões diversas dos espíritos, se encontram em dimensões diversas do mundo espiritual, cada um desfrutando aquilo que semeou durante a sua existência terrena, né, ou mesmo durante a sua vida espiritual também. Porque a gente lembra que muitos espíritos chegaram numa condição de sofrimento e depois, com o passar do tempo, demonstrando, né, foram evoluindo, né, se reequilibrando, se adaptando no mundo espiritual, alcançando uma condição mais amena, uma condição menos dolorosa. Depois nós tivemos o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, todos os livros, como a gente percebe aqui, né, sempre segundo o Espiritismo, que foi lançado em janeiro de 1868. O livro A Gênese, ele traz ali o desenvolvimento de um aspecto científico da doutrina espírita, e como a gente já conversou em outra oportunidade, a ciência, principalmente na visão da época. Né? Então, nesse livro, existe a necessidade de nós fazermos ali uma atualização das informações científicas que foram apresentadas, mas o interessante é que são 2 partes, a parte científica e depois vem os milagres e as predições,
onde Kardec pega nos evangelhos, né, trazidos no Novo Testamento, algumas passagens de Jesus que, digamos assim, requerem algum tipo de explicação. Como é o caso, por exemplo, de Jesus aplacar aquela tempestade, Jesus caminhar sobre as águas, as curas que foram realizadas. Então, de que forma que isso poderia ser explicado? E Kardec propõe, na verdade, né? Isso está no Espiridigena, exatamente, lá no nosso site. Então, Kardec propôs algumas explicações, naturalmente não é definitivo, né? Porque ele não pode dizer assim, Jesus fez tal coisa, por que estava acontecendo isso? Na verdade, ele propõe alguma ideia para que isso possa ser explicado. Então, e depois a Revista Espírita, né, conforme diz o texto aqui, Jornal de Estudos Psicológicos, antologia mensal, iniciada em 1º de janeiro de 1858. Né? Esses foram os livros principais. Mas, só para a gente complementar, Kardec trouxe também aqui outras obras que merecem aqui apenas a citação, a título de curiosidade para nós. Deixa eu pegar aqui a relaçãozinha que é bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Então ele lançou dessas obras, além dessas que nós já mencionamos, que são consideradas as obras fundamentais para o Espiritismo, né? A Miriam colocou, né, os 3 primeiros capítulos, a Gênese, né, são super atuais, porque são conceitos, né, sim, dessa forma sim. Né? Depois nós tivemos a Revista Espírita, né, em 58. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza. Ok, obrigado. Em 58, a Revista Espírita, né, que foi dirigido por Kardec até o seu desencarne, né, em 1869. Em 1859 ele lançou o que é o Espiritismo, que é um resumo básico, né, dos princípios, né, o resumo dos princípios básicos da doutrina espírita. Também algumas objeções que foram feitas na época, algumas discussões. Em 62, Viagem Espírita, né, que Kardec realizava naquela época. E além desses também, nós chamamos assim de opúsculos, né, que são aqueles livretos. Esses livretos eles eram publicados pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como se fossem livretos de um preço econômico. Então seria passagens resumidas sobre a doutrina espírita. E aí nós tivemos, por exemplo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que depois a gente lembra, né, nós chegamos até a conversar um pouquinho sobre esse livro antes de começarmos a estudar o livro dos médiuns. Era assim um resumo básico do que vinha a ser a mediunidade. Inclusive algumas situações que Kardec publicou em 58 nesse livro, quando foi em 61, quando ele lançou o livro dos médiuns, né, deixa eu só confirmar aqui. Isso. Quando ele lançou em 61 o livro dos médiuns, ele mudou de nome. Então ele tinha, por exemplo, fenômenos, só para a gente fazer uma comparação, fenômenos físicos, que é o caso, né, da movimentação de objetos e tudo mais, e os fenômenos intelectuais, que nesse livro Instruções Práticas, ele chamava de fenômenos morais. Depois ele trocou de morais para intelectuais. Porque talvez ele viu ali que a necessidade de reajustar essa palavra, essa expressão, para poder trazer ali uma melhor realidade. Depois, em 62, o Espiritismo, na sua expressão mais simples. Olha só que interessante, era algo assim bem compacto, bem simples, para as pessoas que tinham curiosidade de saber exatamente do que se tratava esse Espiritismo. Do que significava essa coisa que tanto se falava lá na França. Aí você comprava o livretinho, dava uma olhada, se por acaso se interessasse, você compraria o Livro dos Espíritos ou as outras obras que tinham sido publicadas. Em 64, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que tinha ali itens, né, que eram numerados e sempre com pequenos parágrafos que faziam um resumo dos princípios doutrinários, além desse aspecto prático, né, dos fenômenos espíritas. Em 68, o Caráter da Revelação Espírita, que era uma coletânea de trechos que foram extraídos da Revista Espírita e depois acabou se transformando nesse primeiro item
no primeiro capítulo do livro A Gênese, né, que a Miriam lembrou que são esses conceitos fundamentais que fala sobre o caráter da revelação espírita, o consenso, né, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Isso foi publicado então em 68 e depois em 69 acabou virando o capítulo de um livro que Kardec achou tão importante, né, que merecia ser incluído nessa nova obra. E em 69 ele lançou o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, que é exatamente ali uma publicação que traz uma relação de diversos livros que um espírita deveria ter na sua biblioteca, né? Então, são só 62, né, itens, né? Merece ali quase 3, a gente faria aqui pelo menos uns 6 meses para estudar aquele pedaço. Né? Qualquer dia a gente pega só aquele comecinho para poder estudar, que vale a pena. Então, nessa relação, nesse catálogo racional, Kardec traz então livros que são espíritas, livros filosóficos, livros de opositores do espiritismo, que ele achava que era fundamental. Ele dizia assim que o espírita deveria ler essas obras para poder entender a opinião dos opositores e depois tirar suas próprias conclusões, né? E depois, somando, né, a esses livros todos, nós temos o próprio livro Obras Póstumas, que nós temos aqui, O Principiante Espírita, que também foi lançado, e depois o livro chamado A Obsessão, que também é de Kardec, que foi editado pela casa editora O Clarim. Então nós temos todas essas obras que foram publicadas e que, infelizmente, nós temos contato com pouquíssimos livros de Kardec. Né? São poucos aqueles que estudaram, por exemplo, as próprias obras, né, da chamada codificação espírita, ainda mais esses livros que vieram depois. Então vale a pena a gente sempre ter, né, essas informações e se atualizar e ler um pouco mais para conhecer exatamente a doutrina espírita na sua estrutura básica. Continua aqui para nós. Depois ele fala que fundou em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo objetivo exclusivo é o estudo de tudo o que se pode contribuir para o progresso dessa nova ciência. Então, olha só, uma sociedade de estudos espíritas voltado, como o próprio nome diz, para estudos. Então, qualquer tema que chegava, livros, publicações, cartas, pessoas que apresentavam dúvidas, situações, elas eram debatidas, eram estudadas, através do contato com os espíritos, principalmente de uma forma muito intensa, muito presente. Diferentemente desse conceito, digamos assim, mais religioso, aspecto mais religioso que nós temos no Brasil hoje, né? Décio lembrou que o próximo livro a ser publicado, segundo a esposa, Gabi, seria, né, o Espiritismo e o Magnetismo, né? Exatamente quando a gente fez aqui a introdução desse livro Obras Póstumas, a gente conversou sobre aquela quantidade de documentos e papéis que Kardec tinha guardado, que daria para organizar, né, e trazer depois novas publicações, que aí, infelizmente, com o seu desencarne, isso não veio a acontecer. Continua o texto para nós. O Sr. Allan Kardec defende-se com justiça de nada ter escrito sob a influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de um caráter impassível e calmo, observou os fatos e de suas observações deduziu as leis que os regem. O primeiro deu-lhe a teoria e com ele formou um corpo teórico e regular. Esse aqui é o princípio fundamental que nós espíritas devemos ter. Quando nós observamos um fenômeno qualquer que seja, se a gente observa, por exemplo, um fenômeno de cura, você vai a um centro espírita e aí, então você assiste a uma cirurgia espiritual e ela promove uma cura de fato. E aí, então a primeira coisa não é simplesmente acreditar no milagre, mas é compreender exatamente qual foi a causa daquilo tudo. Primeiro começar naquele processo da ciência, né? A ciência, primeiro você observa um fenômeno, desse fenômeno você apresenta uma teoria para esse fenômeno, dessa teoria você faz uma experimentação para justificar esse fenômeno e depois você traz a sua conclusão, para saber se de fato é assim. Então você pode observar, por exemplo, o fenômeno da chuva, que para nós hoje é muito interessante, né? Você tem ali o calor, você tem uma quantidade de umidade
relativa do ar é alta, e aí então você tem a evaporação, depois você tem a condensação, precipitação e chove. De repente você tem os fenômenos dos relâmpagos, dos trovões, cargas positivas, negativas nas nuvens e tal, entram em contato e provocam aquela descarga elétrica. Mas quando a gente volta a 200 anos no tempo, você observar um trovão, você vai falar que Deus estava bravo. Você falar de uma época de seca, você vai dizer que Deus estava castigando uma determinada população. Se são grandes tempestades, vai dizer que Deus também estava de mau humor. Quando a gente começa a analisar esses fenômenos e trazer as suas consequências, trazer ali a sua teoria, tudo já muda, já sai daquela ideia de simplesmente acreditar por acreditar. Mas a gente começa a ter convicção pelas informações, pelos fatos, desde que seja possível dentro do nosso conhecimento. E aí, então ele forma um corpo metódico e irregular. E continua. Demonstrando que os fatos falsamente qualificados de sobrenaturais estão submetidos a leis, fê-los entrar na ordem dos fenômenos da natureza e destruiu, assim, o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Aqui algumas palavras que normalmente a gente ouve e a gente não pensa muito no seu significado. Quando a gente fala de sobrenatural, o sobre significa alguma coisa que está acima daquilo que é natural. E o que nós entendemos até então sobre lei natural? São aquelas leis da física, as leis da química, as leis da biologia. E de repente você percebe que há uma manifestação espiritual que não pode ser explicado por essas leis naturais básicas. A gente então deduz que esse fenômeno é sobrenatural. Consequentemente, ele não tem explicação, ele não pode ser compreendido, não se sabe qual é a origem, não se conhece absolutamente nada. Quando Kardec começou a fazer esse estudo, ele percebeu que as leis naturais, elas envolvem aquilo que acontece na nossa ciência material e também daquilo que envolve na nossa ciência espiritual. Então ele percebeu que esses fluidos, que não podem ser observados, não podem ser constatados pelas nossas ciências tradicionais, eles também fazem parte de uma lei natural. Por isso ele colocou, fê-los entrar na ordem dos fenômenos da natureza. E destruiu o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Porque quando se fala em superstição, nós tratamos do mundo espiritual como sendo algo que simplesmente acontece dentro de um ambiente caótico. Então ele acontece do jeito que ele quer, ele pode quebrar qualquer lei. É mais ou menos o que a gente tem nas religiões tradicionais, quando diz que Deus tudo pode. Essa é uma frase clássica, né, dos nossos irmãos evangélicos, né, que Deus tudo pode, se você confiar acontece, Jesus pode tudo, quer dizer, ele pode tudo dentro das leis naturais. Porque, na verdade, nós lembramos que esse ambiente que nós vivemos tem leis que nós desconhecemos. E que ele pode manipular, no caso de Jesus, segundo os relatos que nós temos dos evangelistas, ele podia manipular esses fluidos e provocar alguns fenômenos que não eram explicáveis dentro da visão tradicional da época, e nem hoje também, como é o caso, por exemplo, de uma cura miraculosa. E quando a gente entra nessa questão do milagre, e a gente sabe que os milagres não têm limites, as pessoas se deixam levar simplesmente por esses fenômenos, saindo da lógica, entrando no campo da fantasia, entrando no campo do maravilhoso. Quando você vai numa igreja evangélica e você vê as pessoas, naturalmente a gente está tratando sempre dos fenômenos legítimos, né? Não das simulações que infelizmente acontecem em todos os ambientes, né? Mas a gente vê, por exemplo, pessoas que falam em línguas diferentes, pessoas que entram em convulsões. A gente lembra que são os convulsionários, né, que são aqueles médiuns suscetíveis a essas situações de grande excitação religiosa, emocional. Nós temos ali fenômenos de curas, pessoas que têm visões, pessoas que têm influências espirituais. Nós já estudamos o livro, né, algumas passagens do livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. A gente viu ali a quantidade de pessoas que participavam da Igreja Católica e vivenciaram esses fenômenos e foram depois ou beatificadas ou mesmo canonizadas. Então, santos que vivenciaram experiências de psicofonia, de psicografia, de fenômenos físicos, de sonhos premonitórios. Então, tudo isso, todo mundo diz assim, ele é um santo
porque ele vivenciou aquele fenômeno, ele vivenciou aquele milagre, ele vivenciou aquela maravilha. E de repente a gente começa a estudar os fenômenos mediúnicos dentro da visão natural e a gente percebe que não tem nada de especial neles. Porque aquele mesmo santo que teve um sonho premonitório, a vizinha, a Dona Maria, também teve. Aquele mesmo santo que psicografou uma obra filosófica, você vai no centro espírita e acontece isso o tempo todo. Então a gente sai do campo do maravilhoso, do sobrenatural e da superstição e começa a colocar limite nas coisas. As coisas não acontecem simplesmente ao bel prazer. Existe uma lei que rege tudo isso. E no caso dos médiuns, nós aprendemos a conhecer, existe uma disposição fisiológica, ou seja, uma disposição orgânica, que permite àquela pessoa ter uma sensibilidade maior para perceber o mundo espiritual ou para lidar com os fluidos do seu organismo, que com a interação dos espíritos permite a realização de determinados fenômenos. Ou mesmo, saindo um pouco do espiritismo, entrando no campo da parapsicologia, que foi um fenômeno que foi muito estudado, não tanto hoje, mas muito estudado na década de 70, década de 80, década de 60 também, principalmente naquela época, pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Né, sim, são fenômenos naturais participando de leis naturais, né, Alejandro? Então nós temos ali, pós-guerra, o mundo polarizado, né, dois polos, o polo soviético e o polo americano. E aí então as duas potências nucleares na época começaram então aquela corrida armamentista para saber quem ia dominar o mundo. Qual seria a zona de influência mais poderosa? Os americanos no mundo ocidental, os soviéticos no mundo na Europa Oriental, também no Oriente Médio, na parte da Ásia. E aí eles começaram a perceber que muito mais do que as armas que eles utilizavam, as armas de destruição em massa, como seus mísseis, as suas bombas nucleares, navios submarinos, aviões de grande potência, os seus armamentos e tudo mais, eles poderiam utilizar também a paranormalidade, que era encontrar um paranormal, eu ia falar médium, mas não é médium, mas um paranormal, ou uma pessoa que eles chamavam de psíquica, que ela era capaz da telepatia de descobrir locais secretos, códigos de lançamentos, conseguir provocar a morte de outras pessoas. Alguém que tem, por exemplo, a força da telecinesia, que é a capacidade de você movimentar objetos com a força do pensamento, que não tem nada a ver com mediunidade, mas é um fenômeno anímico, nesse caso, ele poderia fazer o quê? Se concentrar à distância sobre uma pessoa e fazer o coração dela parar. Imagina, por exemplo, um paranormal que trabalha para os soviéticos fazer o coração do presidente americano parar de funcionar. Essa era a intenção que eles tinham. Então os dois grupos estavam tentando desenvolver pesquisas nesse campo da paranormalidade para poderem utilizar isso como uma arma secreta, uma arma fora dessas leis naturais para poder vencer esse combate. E nesse caso, esses paranormais também tinham uma disposição orgânica, uma disposição biológica que permitia esse tipo de realização. Então, alguém que fosse telepata, nenhum de nós, pelo menos de modo geral, pode se considerar telepata, mas tinha pessoas que realmente podiam fazer isso. Né? Exato, Nando. Nando lembrou de uma comédia muito interessante, O Homem que Encarava Cabras, né, que fala exatamente dessa fase de estudos de paranormais, de sequestrar pessoas que tinham ali uma habilidade especial, fazer experimentos e coisa e tal. É muito interessante, vale a pena a gente estudar para poder compreender esse contexto também. Né? Então, a gente via tudo isso. Quando se falava sobre paranormais e sobre médiums, nós falávamos, na verdade, sobre leis que ainda eram desconhecidas, mas que eram tratadas como maravilhosas. E mais uma vez, quando se fala em maravilhoso, você não tem limite. Então Deus pode tudo. Quando você fala que Deus pode tudo, a gente fala de um Deus partidarista, de um Deus que pode mudar as suas próprias leis a seu bel prazer, pode privilegiar algumas pessoas e simplesmente deixar relegada ao esquecimento outras pessoas. E a gente percebe, né, nessa fase, todo mundo diz assim, né? Como é que você conseguiu esse emprego, né? Graças a Deus teve uma vaga. Né? E de repente, quando você fala em graças a Deus, o outro foi demitido.
Então, graças a Deus, o outro foi demitido para que você fosse empregado. Então, já que Deus pode tudo, ele pode escolher quem é o privilegiado ou não. Né? Deixa eu ver aqui. Né? O Alejandro lembrou, né, que a ciência química conheceu o urânio para a fabricação das bombas nucleares. Né? Então, a gente lembra que essas leis naturais, quando elas são conhecidas pelos homens, a gente tem que ter consciência de que os homens utilizam o seu conhecimento de acordo com os seus valores, de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus propósitos. E nem sempre os homens são moralizados o suficiente para utilizar o seu conhecimento para o bem. Ele pode utilizar para o mal também, a mesma coisa. Né? Então vamos lá, o que Kardec fez, então, o que ele propôs para nós, foi exatamente ampliar esse conhecimento. Né? Foi exatamente buscar entender o que acontece fora do conhecimento das leis naturais, ou das leis materiais, para avançar no campo do natural. Então nós temos, como eu falei para vocês, sobrenatural, aquilo que é extraordinário. O que significa extraordinário? Vamos entender o significado dessa palavra. Ordinário é aquilo que faz parte da ordem das coisas. É aquilo que está dentro da ordem, aquilo que faz parte dessa lei natural. Extraordinário é aquilo que sai do natural, é aquilo que sai da ordem. Então, sobrenatural, extraordinário, são palavras que são utilizadas para explicar aquilo que é inexplicável. Só que, na verdade, quando nós estamos estudando essas leis naturais e ampliamos o seu alcance, nós percebemos que não existe nada de tão sobrenatural assim. É apenas aquilo que é desconhecido. E se nós voltarmos no tempo, a gente lembra que no século XVI, quando nós tínhamos ali o renascimento cultural, a reforma religiosa e tudo mais, nós tínhamos ali os homens que acreditavam que a Terra era plana e que era o centro do universo. Mas qual que é a lei natural? A lei natural mostra que os corpos são redondos e que eles vivem circulando, né, pela lei da gravidade. Os corpos menores circundam os corpos maiores, mostrando que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Falando sobre astronomia, falando sobre gravidade, falando sobre a física. Olha só, a lei da gravidade, com Newton, foi descoberta no século XVIII, século XIX. Quando aquela maçãzinha caiu, ele pensou assim, existe uma força que atrai. Até então ninguém conhecia. Pois é, os fenícios, no caso, grandes navegadores, eles tinham esse conhecimento. Os vikings também já conheciam na época as Américas. Os nórdicos, né, os noruegueses, finlandeses, suecos, eles já faziam as explorações por ali. Mas os europeus, ali, principalmente ali da parte de baixo, se achavam os grandes conhecedores. Tudo isso por quê? Porque falta de conhecimento de leis. Com o passar do tempo, as leis foram se expandindo e nós estamos aí buscando mais. Hoje nós conhecemos a genética, hoje nós conhecemos temos informações da astronomia que até então não conhecíamos. Falamos sobre física quântica, que pouquíssimas pessoas sabem o que significa isso, mas nós entramos agora no campo das energias. Mas ainda o mundo espiritual continua ali esquecido no cantinho. Com o passar do tempo a gente vai se aproximar cada vez mais, cada vez entendendo melhor esse mundo espiritual e depois fazendo com que ele se torne de fato uma realidade. E isso começou com quem? Com Allan Kardec, que começou com esses estudos que até então não eram conhecidos. Deixa eu ver que a Miriam colocou um pouco mais acima, só um instantinho. A Miriam colocou, né? Então Kardec colocou os dados mais atuais da época na Gênese, né? E alguns itens ainda são vigentes, né? Sim. E outros precisam ser desenvolvidos ainda porque mesmo depois de mais de 150 anos, 156 anos com o lançamento do Livro dos Espíritos hoje, né? Mesmo depois de um século e meio, essas informações simplesmente não são exploradas por causa dessa confusão que se fazem ou dessa mistura que se tem entre aquilo que é ciência e aquilo que é religião. Como o Espiritismo é visto pela sociedade como mais uma religião, a ciência não se interessa em estudar. Por isso a necessidade de nós reformularmos os nossos conceitos em torno do Espiritismo para saber exatamente o que ele está querendo dizer. O Espiritismo quer dizer que existe uma realidade que a nossa ciência não compreendeu. Ele não está trazendo uma questão de fé. Ele não diz para você assim, você tem que acreditar porque
porque Deus falou, porque Deus fez, porque isso. Não. Está aqui, ó. Se você quer conhecer o mundo espiritual, você pode, através de uma reunião mediúnica, ter contato com o espírito. Não precisa acreditar que... Não é uma questão de crença, é uma questão de prova. E para isso nós precisamos ter ali pesquisas mais aprofundadas, porque prova tem que ser uma coisa concreta, infelizmente, né? A ciência espiritual e a ciência humana é distinta. Na verdade, Alejandro, a gente lembra que ciência é sempre ciência. O que a gente precisa compreender é para onde está direcionada essa visão científica. Porque não existe dois tipos de ciência. Ciência significa conhecimento. E o conhecimento pode ser um conhecimento filosófico, um conhecimento físico, um conhecimento químico, um conhecimento espiritual. Nós precisamos de metodologia para poder explorar esse conhecimento, para fazer com que ele não se torne simplesmente uma crença. Né? Então, na verdade, nós precisamos unificar, para não haver essa diferença, né? Porque muita gente diz assim, né, a ciência espírita é uma nova ciência. Na verdade, é um novo campo estudado pela ciência. Só que, né, precisa de metodologia, como eu falei para vocês. A Miriam colocou, né, mas ali ele diz que são hipóteses, né, o espírito Galileu que o ajuda diz que nem tudo pode dizer naquele momento, né, porque nem ele sabe tudo, né? Exatamente, né, a coerência. Não adianta você fazer uma afirmativa naquele século sobre questões científicas que nem foram conhecidas ainda. Quer dizer, de 150 anos para cá, nesse último século, se a gente pensar, por exemplo, né, as pesquisas dizem para nós assim que no século XX nós tivemos mais conhecimento do que toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade. Porque se nós pegarmos do século XX para cá, nós tivemos a descoberta da aviação, da lei da aerodinâmica, nós tivemos os automóveis, a eletricidade foi explorada com mais profundidade, exploramos ali as profundezas do átomo, exploramos a profundeza da genética, da astronomia. Enquanto que no passado, por causa principalmente dessa influência religiosa que a igreja exerceu na Idade Média, né, podando o conhecimento científico, nós ficamos estagnados simplesmente numa questão de fé. E alguns mais ousados, que tentaram avançar, né, sofreram as consequências, como foi o caso de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e outros exploradores desse campo. Né? Então, deixa eu ver aqui, a Catinha perguntou, existe o reconhecimento do espiritismo como ciência? Não, pela ciência não. Mas o espiritismo se desenvolveu por método científico. Então é esse método científico que dá o endosso do espiritismo ser o que ele é. Tá? Porque, Catinha, a gente tem que pensar o seguinte, eu já trouxe para vocês aqui essa passagem e vale a pena a gente focar bem nisso. Quando você fala em espiritismo, você fala primeiro em espírito. Então a pergunta é, a ciência reconhece o espírito? Você pega um livro de ciência, você pega um livro de medicina, você pega um livro desses escolares que você tem, existe algum capítulo que trata do espírito? Se esses livros não abordam o espírito, tudo aquilo que vem como consequência da existência do espírito, falando, por exemplo, sobre reencarnação, sobre continuidade da vida no mundo espiritual, sobre influência espiritual, sobre a imortalidade, tudo isso fica sem sustentação, porque o princípio fundamental, que é o espírito, não foi ainda reconhecido. Quando você fala para um psiquiatra, por exemplo, nós tivemos um caso recente, né, um neurocientista americano, né, ou estadunidense, né, para quem prefere, ele era cético, estudava sobre as questões do cérebro, aí ele sofreu um processo de meningite que o deixou em coma por 6 dias, se eu não me engano. E nesses 6 dias, nesse período em que ele ficou em coma, ele teve uma experiência de quase morte, em que ele disse que esteve num lugar, esteve com pessoas, teve sensações que foram muito reais. Aí ele voltou e escreveu um livro sobre isso, e foi contestado pelos colegas. Porque ele dizia assim, eu estava num estado de quase morte e eu via tudo. E hoje eu reconheço que realmente existe espírito.
E os colegas dizem, não, mas você teve uma ilusão, você não pode provar isso. Então, na verdade, nós temos a ciência, principalmente a parte da neurociência, se debatendo para saber se realmente existe, se a consciência é o resultado de funções cerebrais, de funções fisiológicas do cérebro, ou se a consciência é de fato um elemento extrafísico. Enquanto a ciência ficar debatendo tudo isso, o espiritismo por si só, para ser reconhecido pela ciência convencional, não tem sustentação. Miriam colocou, né, na ciência também precisa existir a concordância para poder ser um fato considerado verdadeiro. Né, e são muitas as vertentes, muitas ideias, muitos sentidos diferentes nas pesquisas. Né, vi de um dia dizerem que comer ovos fazia mal e no outro não. Né, chocolate nem fala então, né, Miriam. Então quando a gente fala sobre ciência, você fala de prova. Você não fala de dedução. Né, porque a dedução significa... A dedução não, a especulação, a teoria, se você não tiver como provar, ele não é. Né? Deixa eu ver aqui. O Hermes colocou, né? Ele, como médico, poderia ter escrito em uma revista científica. Será que ele fez? Por que escreveu o livro sobre o assunto? É exatamente isso que o Hermes colocou agora. Se fosse de fato um fato científico, ele teria escrito, por exemplo, na revista Nature. Ele teria escrito numa revista de renome científico. Ele não escreveu lá por quê? Porque não é um fato. Se fosse, sim. Nós tivemos, por exemplo, um cardiologista brasileiro que fez ali um experimento científico falando sobre a implantação de células-tronco nos corações de pacientes que tiveram a doença de Chagas. E essas implantações conseguiram regenerar partes do coração que estavam ali destruídas. Isso é um fato. Acabou virando uma publicação numa revista científica que o mundo todo acaba lendo. Agora, esse neurocientista teve uma experiência pessoal, subjetiva. Por que ele não publicou numa revista científica, mas escreveu apenas um livro contando a sua história? Porque ele não tinha como provar. Né? Vamos lá, vamos em frente. Por isso que Kardec colocou, né, demonstrando que os fatos falsamente qualificados de sobrenaturais estão submetidos a leis, fê-los entrar na ordem dos fenômenos da natureza e destruiu assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que estiveram em questão os fenômenos espíritas, essas manifestações foram muito mais um objeto de curiosidade do que assunto para meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez encarar a coisa sob um aspecto completamente diferente. Então, abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e reuniu-se a um corpo de doutrina que abarcava todas as questões que interessam à humanidade. Lembrando que esses fenômenos das mesas girantes, eles perseveraram na Europa até mais ou menos 1870, né? Começou na década de 50, acabou em 70, ficou ali durante 20 anos, né? Ficaram durante uns 20 anos ali dentro da sociedade, na Europa de modo geral, né? Na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, e depois acabou perdendo ali. Né? E na França, principalmente, porque cientistas como na Europa, né, como William Crookes, César Lombroso, como outros de grande renome, eles começaram a investigar tudo isso. Mas aí, como a gente conversou, a gente tem que contextualizar o momento. Qual era o momento da Europa naquela época? Era uma época pré-guerra. Quando chegou em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. Durou 4 anos. E essa guerra devastou a Europa. Um monte de gente morreu, a riqueza se esvaiu, as estruturas foram completamente destruídas. Então mudou o foco, porque aquela visão científica, né, de querer conhecer um pouco mais aquilo tudo, perdeu o sentido diante da realidade que eles viviam. Então, esses fenômenos pararam de ser estudados por causa das situações que eles viviam antes, o que é lamentável. Agora a gente precisa fazer o quê? Surgirem novos cientistas, novos pesquisadores que tenham essa mente aberta para poder explorar um pouco mais esse fenômeno.
Basta a gente lembrar que se nós pegarmos um fenômeno mediúnico, como Chico Xavier, por exemplo, ele foi muito pouco estudado pela ciência. Os parapsicólogos não se interessaram em estudar, os neurologistas não se interessaram. Um grupo ou outro que fez uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali e tal, mas nada muito relevante, nada muito sério. Então, quer dizer, perder uma potência mediúnica como aquela e não se tirar nenhuma conclusão científica dela, o que significa isso? Que a ciência não se interessa por aquilo que envolve as questões religiosas, porque ainda interpretam o espiritismo como uma questão religiosa. Não seria nem descaso, Décio. Seria muito mais assim falta de interesse por ser um elemento religioso na visão da ciência. E não o espiritismo como sendo também o revelador de um novo aspecto científico. Infelizmente. Né? Continuando para nós aqui. Da aparição de O Livro dos Espíritos data a verdadeira fundação do espiritismo. Ou seja, né, hoje comemoramos então, o Nando lembrou, 156 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, dia 18 de abril, né, de 2013. Então, da aparição de O Livro dos Espíritos data a verdadeira fundação do espiritismo, que, até então, apenas possuía elementos esparsos sem coordenação, e cujo alcance não pudera ser compreendido por todo mundo. Isso ele quer dizer o quê? Que esses elementos esparsos são fenômenos que aconteciam aqui, aconteciam ali, como foi o caso, por exemplo, das irmãs Fox, Daniel Douglas Home, que era um médium de grande potência de efeitos físicos, os fenômenos que aconteciam durante a Idade Média, Joana d'Arc, por exemplo, que era uma médium de audiência e de evidência de grande potência, que também não foi explorado. Então a gente tem relatos sobre vários tipos de fenômenos que aconteceram, mas ninguém concentrou e estudou. O Espiritismo, a partir dessa época, começou a trazer essa metodologia científica para estudar esses fenômenos. Então foi a partir dali que a gente fechou, né, a boca daquele funil para poder concentrar tudo no método. O que foge dali simplesmente é questão de milagre, é questão de crença. E continua. A partir desse momento, também a doutrina espírita chamou a atenção dos homens sérios e empreendeu um desenvolvimento rápido. Em poucos anos, essas ideias encontraram numerosas adesões em todas as camadas da sociedade e em todos os países. Esse sucesso, sem precedente, deveu-se, sem dúvida, às simpatias que essas ideias encontraram, mas deveu-se também, em grande parte, à clareza, que é uma das características distintas dos escritos de Allan Kardec. Só para a gente lembrar, alguns nomes de pesquisadores daquela época, a gente poderia citar, por exemplo, pegar aqui algumas citações, como, por exemplo, físicos, William Crookes, Oliver Lodge, Michael Faraday, astrônomos como Camille Flammarion, Frederick Joner, naturalista como Alfred Russel Wallace. Esse Wallace era um amigo muito próximo de Charles Darwin. Aliás, ele era assim, um amigo próximo, mas era quase um concorrente, que por causa de Wallace, o Darwin teve que se apressar em lançar o livro dele, chamado A Evolução das Espécies, porque se o Wallace lançasse antes, eles começaram a pesquisa juntos. Depois eles foram se separando, e quando surgiram os rumores de que o Wallace ia lançar um livro falando sobre isso, o Darwin correu e lançou o dele na frente. Senão o dele seria simplesmente uma cópia, né, uma continuação daquilo que o Wallace fez. Criminologista, né, como César e Lombroso, e além de sociedades, né, de tantos outros países que também se preocuparam com esses estudos. Vamos lá, continuando aqui para nós. Abstendo-se das formas abstratas da metafísica, o autor soube fazer-se ler sem fadiga, condição essencial para a vulgarização de uma ideia, ou seja, para poder fazer com que o espiritismo se tornasse compreensível pela população, pela massa, ele teve que abrir mão daquelas expressões complicadas, daquelas teorias
cheias de fórmulas, cheia de ideias complexas. Ele teve que trazer uma linguagem simples. E aí então foi popularizando o espiritismo, principalmente dentro desse meio de científico, dentro desse meio intelectual. Né? E aliás, essa é um dos grandes obstáculos que infelizmente o espiritismo sofre hoje, porque a maioria das pessoas, como a gente já conversou numa outra oportunidade, o Brasil é um país que tem uma deficiência escolar muito grande. Basta a gente ver as nossas crianças hoje, das escolas públicas, as universidades, que tem ali um ensinamento que não é lá aquelas coisas. Então a gente pensa assim, como é que você vai pegar um livro com a complexidade que nós temos do livro dos médiuns ou do livro dos espíritos, e você vai colocar alguém que teve um ensino comum, uma inteligência média, mas teve ali uma formação comum, para se aprofundar nesses ensinamentos. Foi exatamente por esse motivo, segundo a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, que começaram a lançar os romances, que era uma forma de trazer, vamos dizer assim, em forma de novelas, né, aquilo que Kardec trouxe pela codificação. Então, para você popularizar alguma coisa, você precisa colocar uma linguagem que as pessoas gostam. Então ele começou a romancear aquilo que o Espiritismo tinha trazido na época. Não havia mais necessidade de nenhum tipo de complemento nesse sentido, a não ser o aprofundamento daquelas informações. Mas para poder tornar mais atrativo, começou então a colocar personagens, histórias, etc. e tal. Né? Tava com Deus e Doutor, bom dia. Deixa eu ver aqui, o Alejandro perguntou o que eu penso sobre Nostradamus. Ele era um médium de grande potência, o Alejandro. Como a gente chama dos médiums premonitórios, né? Ou os médiums de pré-ciência. Então, assim, ele traz aquela linguagem, como todo médium de pré-ciência, nem sempre ele tem uma visão clara do fenômeno que vai acontecer. Mas ele traz as imagens que ele percebeu. Então nós temos dois tipos de situações, né? Aquele indivíduo que tem uma capacidade pré-cognitiva de ver o futuro por si mesmo, e nós temos aquele médium de pré-cognição que consegue ver o futuro através das informações que os espíritos trazem. Então Nostradamus ele não foi muito estudado no passado para a gente ter informação concreta, mas daquilo que a gente entende como resultado da sua obra, ou das suas obras, dá-nos a entender que ele é um médium de pré-cognição muito potente. Assim como foi também chamado hoje de Nostradamus da atualidade, né? Nostradamus moderno, o médium, ou né, o paranormal, como eles chamam, que é o Edgar Cayce, que é americano, viveu ali até a década de 60, se não me engano, mas ele teve uma grande influência durante a década de 30 até a década de 50. Então ele é chamado de o novo Nostradamus, ou Nostradamus moderno, exatamente pela mesma capacidade que ele tinha de antecipar o futuro, mas no caso de Edgar Cayce, ele tinha mais facilidade, né? Ele trazia assim, de uma visão mais clara aquilo que Nostradamus trazia de uma visão mais figurada, numa visão mais alegórica, que era de difícil interpretação. Para quem leu, por exemplo, um livro chamado As Centúrias, que é considerado ali uma das obras-primas de Nostradamus, eu tive a oportunidade de ler esse livro, né, ele é um calhamaço, a gente lê muitas figuras que é difícil você interpretar. Então você lê uma passagem dos Centúrias, e desse livro você pode colocar interpretações em vários séculos. Alguma coisa que aconteceu no século... Nostradamus ele é do século... Eu acho que ele é do século XVI, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Então a gente pode pegar um relato do seu livro e encontrar um fato no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX, no século XXI. Vai depender apenas da interpretação que se faz. Exatamente por não ter uma visão clara sobre tudo isso, né? Então, assim, era um médium. Só que como um bom médium, né? No caso de pré-ciência, ele tinha assim, essa dificuldade, né? Essa dificuldade de trazer de uma forma clara um evento que ia acontecer. Vamos lá então. Kardec colocou aqui para nós sobre popularizar o espiritismo.
Sobre todos os pontos de controvérsia, sua argumentação de uma lógica firme oferece pouco espaço à refutação e predispõe à convicção. Então, na verdade, quando um ponto é controverso, Kardec traz a explicação de uma forma tão clara, tão simples, que ele facilita o diálogo e facilita o entendimento. Não que ele venha dar a sua última palavra, mas pelo fato dele ser uma pessoa muito lógica, muito racional naquilo que ele faz, ele traz uma linha de raciocínio que vai te oferecendo condições de compreender aquele fato, né? Ou pelo menos entender qual é a sua origem. As provas materiais que dá o Espiritismo da existência da alma e da vida futura tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Aqui nesse caso, quando se fala sobre provas materiais, aquilo que para eles era prova, né, hoje nós temos ali aquilo que são evidências. Como eu já falei para vocês, nós temos 3 níveis de investigação. Né? A primeira, você tem um indício. O indício é aquilo que te dá assim, uma ideia geral sobre uma situação. Quando você tem uma evidência, são elementos mais concretos que estreitam o caminho por onde você percorre, mas não é conclusivo. É apenas uma evidência. E depois você tem a prova, que é a terceira fase, é definitiva. Né? Quanto a provas, não há argumentos, como diz o ditado popular. Então, na verdade, o Espiritismo oferece uma série de evidências sobre a existência do mundo espiritual, sem ter condições ainda, por aquilo que a nossa ciência material oferece, de dar provas sobre a existência, sobre o mundo material. A mesma coisa acontece com os pesquisadores que não são espíritas, mas que falam sobre reencarnação. Né? Então, quer dizer, aqui os pesquisadores que nós temos... me coloquem, por favor, o nome daqueles 2 conhecidos, aqueles pesquisadores que falam de reencarnação, que publicaram livros nos Estados Unidos. Eu me esqueci o nome desses homens. Coloquem para mim, por favor, aí. Que escreveram, né? Escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, a vida além da Morte. Me ajudem com esses nomes, pessoal, se vocês lembrarem por aí. Mas, enfim, o que eles fizeram? Né? No caso desse psicólogo americano, ou psiquiatra americano, não lembro qual é exatamente a profissão dele, né? O Brian Weiss, por exemplo, né? Que foi o responsável pela publicação desse livro, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres. E também tem um outro que eu me esqueci o nome dele. Mas eles publicaram esses livros sobre terapias de vidas passadas, ou terapias de vivências passadas. Tá? Vai com Deus, Alejandro. Sobre terapias de vivências passadas, falando sobre depoimentos de pacientes que eles tiveram, né, que ele teve, no caso, né, o Brian Weiss, pacientes que ele teve, e ele foi então, através dessa regressão de memória, encontrando informações sobre experiências do passado que as pessoas viviam. Mas nesse caso do Brian Weiss, por exemplo, ele não pode dizer que, de fato, aqueles depoimentos que aquelas pessoas trouxeram é uma prova de que existe a reencarnação. Se você fala para um psiquiatra que é cético, ele vai dizer que são distúrbios da personalidade, que são informações do inconsciente. Eles vão trazer ali vários tipos de sistemas para justificar aquela informação. Então, também são evidências. Nós tivemos ali, né, Leonardo Boff, no caso, né, ele é um teólogo da Igreja Católica, né, mas ele não aborda a reencarnação, pelo menos que eu conheça, né, Fernando? Tá? Então, essas evidências trazem para nós essa ideia. Nós temos ali documentário do Discovery Channel, por exemplo, que fala sobre reencarnação. Aí mostra aquele garotinho, né, que foi um piloto na Segunda Guerra Mundial, que ele tem lembranças da sua experiência como piloto. Nós temos ali também um outro que era policial, que depois se reconheceu como sendo o avô. Né? Então são várias as informações que chegam, e filmes que foram publicados, no caso Minha Vida em Outra Vida, Manica, né, que são outros 2 filmes que foram publicados sobre informações, a princípios, né, baseados em situações reais, tanto nos Estados Unidos como na Índia, mas que também são consideradas evidências, mas não podem ser provadas. Né? Prova é prova. Nós tivemos um papiloscopista, ou melhor, um delegado da Polícia Civil do Paraná, me esqueci o nome dele agora,
que ele escreveu um livro falando sobre provas digitais, né, ou seja, digitais para provar a reencarnação. Então você pega, hoje eu tenho a minha carteira de identidade, aí eu tenho uma lembrança de que no passado eu fui o fulano de tal. Aí eu pego o documento desse fulano de tal, se ele tiver ali impressões digitais, e eu faço uma comparação, e segundo a teoria desse delegado que é espírita, eu teria a mesma digital. Isso seria uma prova interessante. Mas infelizmente ainda não chegou a nenhuma conclusão. Né? Mas enfim, né, nós temos ali, o espiritismo vem evoluindo, mas ainda, pelo fato dele não ser ainda tratado de uma forma séria pela ciência, nós não conseguimos avançar no campo do conhecimento, do reconhecimento internacional, do reconhecimento público. Ele ainda se encontra no campo da fé, no campo da religião. E quando se encontra no campo da fé, cada um pensa do jeito que quer. Né? Bom, vamos lá, pessoal. Eu achei que fosse terminar essa segunda parte, mas doce ilusão da nossa parte, né? A gente nunca consegue terminar. Nós paramos aqui na página número 23, de 27 páginas ainda, né? Da página 27. Aí eles colocou, né? Para fora eles ficam mais procurando fenômenos. Porque é o que interessa, né? Mas eles querem procurar o fenômeno para poder sentir aquele frio na espinha, aquele frio na barriga, sentir aquele medo, né? Mas não é, né, o objetivo não é investigar esse fenômeno. Infelizmente, ainda. Né? Mas vamos lá. Os aparelhos estão criando. Tá ali, ó, o Dudu lembrou, né, que é o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira, que é membro do Departamento de Polícia Científica e delegado-chefe da Delegacia de Investigação Criminal da Polícia Civil do Paraná. Né? Obrigado, Dudu. Tá, então esse daí que é o Dr. João Alberto. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, coloca o nome dele no Google, que vai aparecer ali alguns artigos que foram escritos falando sobre o trabalho dele. Tá? E de repente, de repente não, vale a pena sempre conhecer, porque não deixa de ser mais um elemento que mostra para nós a importância de fazer uma investigação com essa metodologia científica, e não simplesmente, né, como Raul Teixeira lembra, é muito comum as pessoas dizerem assim, né, que o espiritismo provou a existência do espírito. Aí a gente fala assim, provou baseado em quê? Me traz aqui os documentos, me traz aqui os relatórios, os experimentos que comprovam a existência do espírito. No século XIX, quando nós tínhamos ali final do século XIX, o início do século XX, aqueles investigadores que estudavam sobre materialização de espíritos e tudo mais, eles estavam usando essa metodologia. Aí nós temos também Ana Prado, que era uma paraense, médium de efeito físico muito potente, Peixotinho, que também foi um médium muito potente de efeitos físicos. Eles não foram estudados pela ciência. Agora, se nós tivéssemos ali um espírito se materializando, aí eu fotografo, pego ali um pouco da substância que ele utiliza, do ectoplasma que ele utiliza, faço uma entrevista, etc. e tal, eu conseguiria ter uma comprovação, ou pelo menos uma evidência mais concreta, da existência dos espíritos, mas isso não acontece, infelizmente. Hoje nós temos ali alguns experimentos que fazem, principalmente o pessoal da Associação Médico Espírita, né, mas, né, falou, filhinha, vai nessa, beijo. Mas infelizmente a coisa não avança além disso, né.